Bom dia, vamos tomar um café? Fim de semana tranquilo? Espero que sim, porque aqui, graças a Deus, foi tudo bem. Para encerrar meu fim de semana, assisti ao Balé Nacional da China. Que coisa maravilhosa! Fui ontem ao Palácio das Artes com a minha filha. Eliane Parreiras, parabéns, maravilhoso o seu trabalho como presidente da Fundação Clóvis Salgado. E que presente para quem estava ali assistir. Parecia que ninguém tinha osso, parecia que os gestos eram tão fáceis, esticava. A maneira do braço da que fez, era Lago dos Cisnes, a que fez o cisne, o braço dela, parecia que tinha ossos. Assistindo aquilo ali, comecei a anotar no meu celular algumas coisas, até para falar a respeito aqui, o que uma apresentação de balé pode nos ajudar a falar melhor em público, a estar mais seguro para falar para um público, a estar mais preparado para falar para um público. Eu pensei em várias coisas ontem, eu fiquei imaginando, eles estavam lá dançando, eu falei assim, será que algum dia algum deles imaginou que estaria num palco em Belo Horizonte para aquele tipo de plateia? Foram 3 atos, a cada cena que terminava, eles eram muito aplaudidos. E é para isso que eles treinam, né? Dores nos pés, dores no corpo, cada salto maravilhoso, cada padedê impressionante. E aí eu fiquei pensando assim, quantas vezes eles caíram? Quantas vezes eles se machucaram para poder estar ali se apresentando? Porque o que eu percebo das pessoas que dizem que não gostam de falar para um público, que têm receio de falar para um público, a principal questão é, qual é a reação da plateia? E se eu errar, o que acontece? Se você errar, continua. Eu fiquei imaginando ali a gente deslumbrado olhando aquela peça, aquela apresentação de balé. Será que houve erros e nós nem percebemos? Com certeza. Os erros pequenos, erros que a gente não sabe. Talvez erros grandes entre eles ali, que depois eles vão, poxa, por que eu fiz isso? Nossa, aquela hora eu quase perdi o equilíbrio. Mas a postura deles fazia com que a gente não percebesse. E eles continuavam. Então, o que a gente tem que aprender, que a gente pode aprender com isso? Primeiro, tem que ter um propósito, porque se um dia eles pensaram em estar naquela companhia de balé, eles começaram cedo, eles treinaram, eles começaram se apresentando para um público menor e foram se aprimorando até públicos maiores. Às vezes treinavam em casa. Dói, dói. É sofrido? É sofrido. Mas persistiram, porque eles realmente queriam. Então, se você realmente quer apresentar para um público, faça a sua parte. Comece com pequenas apresentações numa reunião, para 2 pessoas que estão ao seu lado, mas organize, comece organizando o que você tem a dizer. Errar, às vezes, faz parte, mas o show tem que continuar. Então, se aconteceu algum erro durante esse percurso, se aprimore, treine mais, mas coloque para você realmente uma meta de que você quer falar para um público. Significa que você vai se apresentar para uma multidão? Não. Vá se apresentando em pequenos grupos, comece por pequenos grupos. Se na sua igreja, se na sua paróquia existe uma célula ou, como chamam na igreja católica? Esqueci, aqueles grupos pequenos. Participe, participe. Aproveite ali para falar. Não significa liderar, às vezes pessoas não querem liderar, mas aproveite para falar, aproveite para se expor com coerência, ouvindo as pessoas. Isso vai fazer sentido e vai te ajudar muito. Então, até uma apresentação de balé pode nos ensinar e muito a respeito de falar para um público. Espero que tenha sido útil. Espero que o seu dia seja especialmente abençoado e abençoador. E amanhã a gente se encontra para mais um café.